Salve, salve nação! Mengão classificado para as oitavas, né? Flamengo passa em segundo, né? Porque o Bolívar fez o resultado, jogou em casa e venceu o Palestino 2-1. Importante é que o Flamengo venceu, convenceu. Sabemos que o Flamengo pode jogar um futebol melhor do que esse aí, um futebol melhor, mas o jogo foi muito bom. O Flamengo construiu o placar logo no primeiro tempo, né? Liquidou logo no primeiro tempo. E eu vou te falar uma coisa. O passe do Vinha foi brincadeira. Ele conseguiu interceptar uma bola no meio de campo, arrastou a jogada e deu aquele passe de famoso camisa 10, meu filho. Que passe quebrando linha, né? E o Bandeira ainda consegue marcar impedimento naquele lance ali, né? E o segundo gol do Flamengo foi uma jogada muito bem trabalhada, né? Com o Gerson, Davi Luiz arrastando até a linha de fundo, retorna pro Gerson e Gerson cruza aquela fatiada para dentro da área, né? Que, na minha opinião, se o zagueiro não tivesse tocado na bola e tivesse feito o gol contra, na minha opinião, acho que o Pedro iria conseguir dar um toquinho ali e guardar o gol, né? O que fala sobre a bike do Pedro? O Pedro tranquilamente poderia ter metido uns 4 gols nessa partida. Acabou não acontecendo, mas o importante foi muito a classificação e o desempenho. Então, hoje, conciliou o desempenho com o resultado, né? Quando tem esses dois fatores aí, vai ser difícil segurar o Mengão, né? Mas deixe seu like aí e tamo junto, galera. Superior, eu discordo um pouco dessa coisa. Eu já vi até o pessoal ali no corredor, mas também o Milionários entregou gol, não sei o quê, fez gol contra, não. Bastante. O primeiro gol, ele é fruto de uma pressão. O segundo gol, ele é fruto de uma construção de um lateral que não passava, o zagueiro passa, associa com o Gerson que cruza. Se não fosse o defensor do Milionários, Vargas, que acaba exalando ele, dando o gol para ele contra, né? É um Flamengo que chegava. E o terceiro gol também, ele é construído a partir do momento que o Vinha, fechando para dentro, pressiona, rouba, assiste o Pedro e faz o gol. Então, é só para aquela turma que estava vendo outro jogo, outra transmissão, que quer pegar no pé do Flamengo. E teve um gol contra, teve ali nos melhores momentos um gol que deram pro Pedro, então o Flamengo também foi ajudado. Não, o Flamengo não foi ajudado. O Flamengo sabia que ele estava querendo ali com uma imposição ali, até uma intensidade inicial muito maior do que o restante do jogo. A gente está vendo as imagens do segundo tempo também. Então, quantas chances não o foi Flamengo exatamente teve no essa segundo tempo. coisa de que o Flamengo foi burocrático, deixou o torcedor exigente incomodado, o Milionários entregou os gols. Não. O Flamengo construiu para vencer. A partir daí a gente pode debater muita coisa, inclusive de uma forma mais ampla, o que foi o Flamengo nessa Conmebol Libertadores fase de grupo. A gente não pode esquecer que boa vitória, segunda boa vitória consecutiva na Conmebol Libertadores, mas o Flamengo não é para passar em segundo lugar do grupo, não é para pegar pote 2 de mata-mata. Isso posto também, Pedro fez gol, né? O Flamengo venceu, o Alan para mim que tinha uma questão ali de o Pulgar vai voltar, vai tirar o Alan, acho que o Alan teve um bom primeiro tempo. Sim. Mais um bom jogo do Gerson, o pessoal debatendo muito, o Gerson tinha que sair, eu não entendo sinceramente, porque o Gerson já é um líder, ele não começa com a braçadeira por acaso, então tem coisas interessantes para falar desse Flamengo. Agora entender, o Flamengo daqui para frente é esse, ou esse foi só um lapso e ele vai dialogar com aquele início ali de Conmebol Libertadores? Eu acho que está mais próximo de ser esse. Será que o professor Paulo Calçade tem a resposta? Talvez ele vai ser um pouco mais seguro. O Calçade viu um pouco, ele já viu um pouco melhor que a gente, ele tá lá. Loco, né? Tá lá. Então pode responder essa pergunta, Calçade. Boa noite para você, direto do Maracanã. Bom, olá William, olá companheiros. Eu entendo que o Flamengo vai ter que melhorar na próxima etapa. A gente está falando do dito bem. A última partida, da fase de classificação, o adversário veio só para não levar muitos gols, e levou 3 no primeiro tempo. No segundo, o Milionário saiu um pouquinho mais para o jogo, deu espaço para o Flamengo, por um contra-ataque do Flamengo que não existiu. Então eu acredito que na próxima etapa, a gente está falando de oitavas de final, mês de agosto, e aí é que podem vir as mudanças. Vamos ver o que vai acontecer também nesta janela de contratações. O que o Flamengo vai fazer? Por exemplo, a gente está falando de um nível de uma equipe que tem muita grana, que também faz bons negócios, como está fazendo agora do Fabrício Bruno, mas ainda precisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um lateral direito que aproveite as oportunidades da equipe hoje. Se o Flamengo, a ideia do Tite hoje parece ser essa, é um Flamengo que tem um meia, o Gerson, do lado direito do campo. Qual é o movimento do Gerson? Do lado para dentro. Ele vem e se aproxima do Arrascaeta. Você pensa, poxa, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz é um trio com muita posse, muito passe e associações que vão gerar o gol. Isso é verdade. E o lado do campo? O lado do campo não é aproveitado pelo Varela. O Varela tem lá um corredor e não joga. O que aconteceu? O Davi Luiz, que não é trouxa, né, sentiu ali a brecha. Ele ocupou esse espaço nos momentos
ele era permitido, também não pode largar a defesa ali o tempo todo. Mas ele viu e foi, inclusive fazendo uma jogada chegando à linha de fundo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda neste período. Mas é um Flamengo que tem que melhorar o seu nível de jogo. O Milionários assim, ajudou a beça, né? Não tem jeito, né? Assim, o time que tirou do Flamengo qualquer peso do início, né? Oferecendo gols. E o Flamengo depois fez um jogo seguro. Para mim, o ponto a destacar no Flamengo, William, é a tentativa de imposição física, de recuperar a bola, de ser até para dar carrinho, e a Libertadores precisa disso, de um time que jogue sem a bola também. Esse é o ponto para chegar nas fases, para decidir realmente se o Flamengo vai disputar o título ou não. É um Flamengo que o torcedor fala, hoje eu estava vendo, inclusive, durante a nossa programação, não, o Flamengo, o espírito tem que dar show, o Flamengo tem que dar espetáculo, isso. Pelo menos eficiência, esse Flamengo começou a entregar, né, Zupac? É isso. No jogo contra o Bolívar, 4-0, e hoje no jogo contra o Milionários, 3-0, 7-0 nos 2 jogos que ele precisava vencer para passar a próxima fase. É isso, William. Companheiros, uma ótima noite a todos. Acho que se a gente pegar um recorte dos últimos 4 jogos do Flamengo, e aí consta o jogo do Amazonas, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, contra o Amazonas o time foi naquele modo mais preguiçoso mesmo, mas nos outros 3 jogos o Flamengo evoluiu dentro do padrão que ele vinha apresentando. Talvez não seja aquilo que o torcedor espera do teto desse time, claramente não é. Mas dentro daquela amostragem que nos fez duvidar da evolução do trabalho, que fez o Tite ficar pressionado com as derrotas e etc e tal, nesses 3 jogos, que foram 3 jogos no Maracanã, Corinthians, Bolívar e o jogo de hoje, o Flamengo deu alguns passos adiante. Hoje, eu concordo com os pontos que o Calçade colocou a serem evoluídos. O que eu gostei hoje foi do comportamento do meio-campo do Flamengo como um todo. Esse meio-campo funcionou, com o De La Cruz dando a dinâmica que ele sempre dá, com o movimento do Gerson da direita para dentro funcionando bem, e a ideia de ter o Gerson nesse lado de campo não é para que ele seja um ponta, é para que ele trabalhe como esse homem a mais, né? A hora que ele pega essa bola e vem para dentro, para ser um homem a mais por dentro, junto com a Arrascaeta, com o De La Cruz, com o Pedro saindo, com o primeiro volante, seja ele o Alan, seja ele o Pulgar chegando, para gerar superioridade na faixa central do campo. Falta compensar o lado direito, que o Davi Luiz compensou muito bem no segundo gol. No terceiro gol, outra ideia que o Tite quer trabalhar melhor, a gente viu que depois que o Ayrton se machuca e entre o Matias Vinha, como o Cebolinha é um cara que explora bastante o lado, o lateral pela esquerda fecha por dentro, e o Vinha fechou por dentro e achou um passe que rasgou as linhas todas da equipe colombiana e encontrou o Pedro. Aliás, eu não sei como que o Bandeira marcou um impedimento absurdo. E ele estava na linha certinho. Um corpo de vantagem. Que dava com Ele estava certinho na linha. Ou que o VAR precisou ver por ângulos diferentes. E demorou ainda, hein? Era coisa de 10 segundos e resolvia. Mas enfim, então acho que com as questões de extremidade do campo ainda a serem evoluídas, com o contra-ataque que não apareceu para matar o jogo, para transformar em goleada, na verdade, no segundo tempo, o setor de meio campo do Flamengo trabalhou bem. Eu acho que essa foi uma boa notícia. Um time tentando roubar a bola desde o princípio, mostrando intensidade com e sem bola no setor, se impondo no campo de ataque desde logo de cara. Acabou sendo ajudado também pelos presentes dados pelo Milionários. Mas acho que dentro da primeira imagem, que foi ruim, que o Flamengo deixou nessa fase de grupos, o Flamengo termina dando alguma esperança de que essa evolução pode atingir um nível mais alto em agosto, quando voltar à competição. A chave para essa melhora no meio-campo é a melhora do Gerson? É essa peça que estava faltando engrenar e tem ido bem nos jogos, André? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, William? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Boa noite, Calçade no Maracanã. Uma das chaves é essa, né? Não dá para a gente colocar como razão para a melhora ou piora de um time um jogador específico, uma atuação. As coisas são muito mais dinâmicas do que isso, mas o Flamengo precisa do melhor Gerson para funcionar da maneira que o Tite quer. Isso. E essa maneira é exatamente o que vem sendo questionado por muita gente nessa fase em que o Flamengo não joga no nível que a maioria das pessoas gostaria ou imaginava que o Flamengo jogaria. Se a gente pensar o que se falou e o que se escreveu quando essa chave foi composta pelo sorteio. 18 pontos, melhor campanha disparada. Se alguém ali dissesse o Flamengo vai se classificar em segundo lugar, não, peraí, você não está acompanhando, você não está vendo. E ninguém falou isso mesmo. Colocando a conversa um pouco adiante, isso talvez seja um grande problema para quem enfrentar o Flamengo, os times também que fizeram boas
campanhas se classificaram em primeiro lugar nos seus grupos, vão enfrentar os segundos colocados, o Flamengo é um deles. Né? É complicado, o Botafogo também é um deles. E no caso do Botafogo, eu sei que a gente vai falar mais tarde, é até uma boa notícia. Porque se você pensar que o Botafogo partiu de 0 ponto nas 2 primeiras rodadas, chegar à última com chance de ser primeiro colocado, não foi. Mas mostra como a coisa virou nesse grupo. Mas o Flamengo ganhou um jogo hoje por 3 gols de diferença. Se a vantagem fosse de 5 gols, seria normal. Sim. E a gente tem a obrigação de dizer que tudo isso que aconteceu contribuiu para o placar. O Calçade lembrou bem, quando o Milionários oferece o primeiro gol para o Pedro, e foi isso que aconteceu, se fosse uma estatística, o Pedro marcou por indiferença da defesa. A bola passou, a defesa ficou olhando. Um erro maior do passador do que do goleiro, né? Sim, o goleiro exato. foi colocado numa posição impossível, quase. Não, porque o kick da bola Matou, também né? Isso. pegou de Matou o surpresa. goleiro. Só faltou Voltou o goleiro pro falar antes, né? Vocês estão todos malucos, né? Para acontecer uma coisa estranha aqui. Logo no começo. E aí é claro que tudo fica mais fácil, o Flamengo fica mais tranquilo em campo, o ambiente melhora, a torcida se empolga mais, e aí as coisas foram acontecendo depois da bela jogada do Davi Luiz pelo lado direito, e aí sim um gol contra, né? O Milionários ofereceu um gol ao Flamengo e deu outro, fez outro. Isso é verdade. Agora, as chances que o Flamengo teve e não converteu no segundo tempo foram numerosas. Isso mostra uma equipe que está melhorando. E muitas historinhas, a gente conversava sobre isso ontem, né? Muitas historinhas ao redor do jogo, isso vem acompanhando o Flamengo toda vez que o Flamengo entra em campo. Então hoje tinha, será que o Gabriel vai entrar? Como que a torcida vai recebê-lo? Será que na hora que o Flamengo colocar os pés no gramado, ele vai ser vaiado? Sim. Né? Não entrou. E hoje a gente pode até discutir. E no aquecimento Porque também não não entrou. tivemos vaias. No jogo anterior, pela Copa do Brasil, acho que até o minuto 80, alguma coisa assim, não havia uma definição em relação ao placar. Sim. Hoje a coisa estava resolvida. Eu não acho que o Tite tem a obrigação de colocar o Gabriel em campo para fazer um favor a ele, para ver se melhora alguma situação. Mas hoje, se ele quisesse... Claramente não pôs porque não quis. A ocasião estava aí, 3-0, era só, vai lá, meu filho, vê se você faz o 4º gol e vai ser bom para todo mundo. Eu acho que não colocaria por ser uma volta ao Maracanã. Mas... Depois foi a volta semana passada, hoje a volta ao Maracanã, daqui pra frente... É quase que uma punição silenciosa. Daqui pra frente a gente pensa como vai ser. Acima de tudo, é óbvio que não tinha nada mais importante do que cumprir a tarefa. O Flamengo chegou a ficar numa posição em que a classificação era uma dúvida. Sim. E era preciso cumprir a tarefa hoje, com 3 pontos, ganhando e tal. E o Flamengo fez isso. Acho que a noite está bem cumprida. O Flamengo conseguiu empatar com esse Milionários fora, e ainda tinha um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. O Flamengo conseguiu perder para o Palestino. Né? O Palestino se classificou. Então, esse Milionários ele foi o último colocado do grupo. E o Palestino conseguiu classificação para a Sul-Americana. Na realidade, para o mata-mata, né, da sua repescagem ali com a Sul-Americana. Então, para eles já foi uma festa. Você vê, o Palestino conseguiu essa vaga e já fizeram festa no jogo anterior, porque conquistaram essa vaga, a vitória sobre o Flamengo acima de tudo. Então, para você ver o nível desse grupo aí onde o Flamengo passa em segundo. Agora, o Calçade, já vou te acionar, Breila, era só uma... Já que o André falou do Gabigol. Calçade, você que estava aí no estádio, que está ainda no estádio, você percebeu alguma manifestação da torcida, alguma movimentação? Durante a transmissão, o Vogan falou, olha, não registramos aqui nenhum tipo de manifestação negativa para o Gabigol no aquecimento e tal. O que dá para você registrar aí com relação a Gabigol, você que estava em loco aí, que pôde perceber tudo de perto? E aí, William, e o Pedro Henrique Torre também observando isso no aquecimento, né? Ele não teve... Pelo menos isso não foi visível, uma manifestação hostil. Eu digo hostil quando você tem uma parcela enorme do estádio se manifestando contra o jogador. E isso nós não vimos aqui. Poderia, sei lá, um torcedor, ou um tá bravo, o outro não tá, mas assim, um estádio todo contra um jogador, ou parte dele, nós não vimos. Isso realmente a gente não registrou aqui no Maracanã. Foi o primeiro teste. Primeiro veio o time, os 11 que iam jogar... Depois, para o aquecimento, vieram os reservas. Na hora que ele entra, tá tudo bem. No aquecimento, o Pedro Torre não identificou nada, ninguém xingando e tal. Então, acho que ele passou na primeira etapa, né, dessa volta. Até porque já faz alguns dias, né? Talvez se fosse
logo assim, 2, 3 dias depois, esse contato com o torcedor aqui no Maracanã, de vestir a camisa do Corinthians, talvez a reação fosse diferente. O tempo passou, mas vamos ver, né? O Tite fez 5 trocas e o Gabigol não entrou. Então, como é que vai ser esta administração do retorno dele ao time? Hoje o titular é o Pedro. Quando eu falo em retorno, é via banco de reservas para momentos da partida e não como titular. Mas o futebol prega peças. O Flamengo pode precisar ainda muito do Gabigol, ele que tem julgamento marcado para o começo de julho. E essa é uma etapa decisiva na carreira do Gabigol. Porque se ele for suspenso, aí zera tudo, uma outra história, e a gente deixa de falar do Gabigol agora e espera o retorno dele. Se ele for absolvido, tudo bem. Aí é se ele fica, se ele sai, para onde que vai, quando que joga, é uma outra etapa. Já vou trazer mais esse assunto do Gabigol aqui para a mesa, mas antes o Breiler para análise do jogo, né? Faltou você aqui nosso rodízio aqui. Sobre o jogo em si e o resultado. Você olha o copo meio cheio, do tipo, pô, legal, classificou, precisava, né? Chegou até a classificação ameaçada em dado momento, evoluiu, ganhou os 2 últimos jogos. Ou você olha o copo meio vazio e fala assim, pô, classificou, mas foi em segundo. Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, pode ser São Paulo Tajeres, e aí? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Dá para olhar dos dois lados. O primeiro, inevitavelmente, é pelo lado negativo, porque por mais que a última fotografia, como o Zupac destacou, tenha sido os 2 últimos jogos no Maracanã, que o Flamengo passou com tranquilidade, placar elástico e até um futebol melhor executado, o torcedor naturalmente vai enxergar o que foi a campanha. E para mim pesa mais até o desempenho do que necessariamente a colocação do Flamengo. A gente sabe que, até pelo Bolívar, uma campanha louvável que fez, terminando merecidamente em primeiro lugar, a altitude, o peso disso. Ressalva à parte, o Flamengo jogou bem somente 2 de 6 jogos da primeira fase. Então fica um quê de decepção no desempenho do Flamengo na Libertadores até aqui, porque é um Flamengo que pode muito mais e que não pode reclamar da sorte nas oitavas. Do adversário que pegar, naturalmente vai ter de lidar com isso, porque foi algo que o próprio Flamengo plantou. E há sim uma evolução, o André pontuou, o Zupac falou nesse recorte dos 4 jogos, são 4 jogos que o Flamengo não toma gol, e até é mais seguro hoje, com uma defesa que não é a titular, segurou bem a onda, não sofreu novamente, mas é um time que ainda tem dificuldades, que ainda não consegue ser consistente como se espera desse Flamengo do Tite. E a consistência vai o Calçade pontuou, a lateral direita, com a dificuldade de jogar por ali. Eu até vejo que o Varela é uma opção melhor diante da inconsistência do Wesley nas oportunidades que teve como titular. Vai melhor no apoio, até aproveitaria melhor esse corredor deixado pelo Gerson, mas o Varela entrega o básico de um lateral mais defensivo, mais seguro por ali, embora não apoie muito, pelo menos dá um equilíbrio maior para o time. Mas há ainda alguns problemas. O funcionamento de De La Cruz com a Arrascaeta, a gente já percebe nesse novo posicionamento do time, o De La Cruz tentando achar mais o Arrascaeta em campo, em algum momento até conseguindo dialogar, mas ainda longe de uma dinâmica de meio-campistas, de caras que já se conhecem há algum tempo, que tem algum entrosamento de seleção uruguaia, mesmo que ali na parceria, nos treinos, e isso não tem se replicado ainda de uma forma natural no Flamengo. Mas classificado, primeiro ou segundo lugar, não há como enxergar uma perspectiva positiva para o Flamengo. Por mais que esse quê negativo, essa impressão negativa fique pelo desempenho do time na primeira fase, classificado, outra história, vira a página e a tendência é que o time siga evoluindo, até porque já estamos aí na metade da temporada. Você fala de não enxergar perspectiva positiva com relação ao adversário, né? Sim. A evolução do trabalho. Não, e a perspectiva positiva para o Flamengo, eu enxergo para o trabalho. Agora, se o Flamengo pegar um adversário mais forte, uma pedreira, ou um adversário que não se imaginasse para o nível que o Flamengo encontrou no grupo, é algo que o Flamengo tem de lidar, porque o desempenho ficou aquém
na fase de grupos e termine na segunda colocação de forma merecida. Dos times que vão terminar em primeiro, alguns são acessíveis na teoria. O Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla, o próprio Bolívar não é, né, das possibilidades de confronto não é dos piores, né, embora o Flamengo tenha perdido em La Paz, mas ganhou com facilidade. Aliás, vai ter que decidir em La Paz. Vai ter que decidir em La Paz, esse é um problema. No grupo do Grêmio, a gente não sabe de que maneira o Grêmio vai reagir a esses atrasos dos jogos, mas pode ser The Strongest, até o Atipato. E eventualmente no grupo de São Paulo pode ser o Tadieres, né? A gente não sabe, talvez seja o Tadieres, o que também, dadas as possibilidades, não é um confronto fácil, mas não é um pesadelo. Agora, você tem Palmeiras, Atlético, Fluminense e River. Acho que esses 4 que são times fortes para garantir essa primeira colocação, mora aí o pesadelo de quem passa em segundo no sorteio. E mora aí o pesadelo de quem passa em primeiro também, né? Olhar para o Flamengo. Ah, sim. Flamengo, Botafogo e eventualmente São Paulo. Né? São as 3 bolinhas mais quentes do pote 2, com certeza. Bolívar 13 pontos, Flamengo 10, Palestino 7, Milionários 3 aí. Segunda Libertadores seguida fechado. Que o Bolívar passa, hein? Passou na última no grupo do Palmeiras. Mas passou em segundo, né? Passou em segundo, mas brigando com o Palmeiras até o fim. E o Bolívar agora passa quartas. em primeiro. O Bolívar mas pode ser Palmeiras, pode ser Atlético Mineiro, pode ser River Plate. E Fluminense. Pode ser o Fluminense. Eventualmente São Paulo passar em primeiro. Se o São Paulo passar em primeiro. Uma coisa que eu acho, filho, sobre a perspectiva do Flamengo, é que eu tô com o Calçade quando ele fala assim, esse 3-0 não pode apagar a imagem de que esse Flamengo precisa evoluir. Claro. Eu acho que é muito pelo que o Flamengo pelo que o Flamengo investe, pela qualidade que tem, a gente viu nos últimos jogos de Libertadores. Só que quando eu olho também para esse Flamengo, eu acho que quando o Flamengo tropeça contra o Palestino, estava até vendo aqui dia 7 de maio, a gente sentou aqui e falou muito do que não estava acontecendo do trabalho do Tite. Não é que o Tite não sabe mexer peça, não serve para esse time, não é isso. A gente nunca precisou subir um tom aqui para agradar quem, sabe, acaba sendo um pouco oportunista de resultado, que hoje deve achar que está tudo ótimo. E talvez não esteja tudo ótimo ainda. Mas eu vejo que até ali, para mim, era um trabalho. E aí, naquele dia 7 de maio, ficou aquela coisa, aquele papinho, né? Não, porque se não ganhar do Corinthians, é o Maracanã, não vai chegar nem no jogo contra o Bolívar. Ficou aquele papinho. E internamente, você acaba se cercando para tentar entender e vai falar com as pessoas. E o retorno que se tinha todo mundo entende que a coisa não está funcionando. Só que, ao mesmo tempo, também há um diagnóstico muito claro, se dizia, da comissão, que eles entenderam o que não está funcionando, o que foi proposto até ali. Acho até que esticou demais a corda, até 7 de maio. De um Tite que teve muita tranquilidade, uma tranquilidade até então inédita para um Flamengo, porque o Flamengo das últimas temporadas é Mundial, é Supercopa, é Recopa, tem sempre um jogo grande, tem sempre uma decisão. O Tite chegou tranquilo até a fase de grupo da Libertadores, até o dia 7 de março que ele insistiu. Depois do dia 7, que tudo que a gente falou aqui hoje de Alan, de De La Cruz voltando para ser o segundo homem para jogar de frente, de Zerson vindo da direita para dentro, funcionando muito mais com medo que exatamente o ponta que o Tite tinha ali antes. O Cebolinha na dele, não precisando sacrificar para acomodar o Bruno. O Cebolinha é sacrificado no primeiro tempo contra o Palestino. Vai para a direita, que não é a dele, para acomodar o Bruno na esquerda, que não funcionava, né? Nem o Bruno próximo do ataque. Então, a partir dali tem uma mudança, que é exatamente isso. O De La Cruz chegou a fazer a do Arrascaeta. Ele caindo entre linhas de costa, que já tem uma certa dificuldade para girar ele. O De La Cruz começa a jogar de frente. O Alan vem bem, porque o Pulgar está machucado. O Gerson já fazia da direita para dentro. No jogo contra o Corinthians, não é nem o Arrascaeta ainda, que para mim eu acho que merece um tópico de consideração de debate que não está bem. Era o Lohan, foi muito bem ali contra o Corinthians, depois o Arrascaeta no jogo seguinte. Então, a partir dali é um outro trabalho para mim. E esse trabalho, eu olho para ele acreditando que pode ter uma perspectiva melhor do que foi o trabalho até o jogo contra o Palestino. Então, se o Flamengo, que tem que evoluir sim, e que pode pensar o que vai fazer a janela com o dinheiro do Fabrício Bruno. O lance para mim hoje, o Calçade lembra, o lance do Davi, se eu não me engano foi o Calçade ou o Pedro, não sei se foi o Zinho, que sinalizou que o Davi sinaliza que tinha um caminho ali pro Tite, né? Na faixa lateral. O Davi quase pede para ir fazer ali o corredor. Aquilo ali é didático, tá faltando alguém ali. Com janela, com tudo mais, eu acho que a perspectiva ela pode ser interessante. Não é que a temporada é boa até aqui, só que do recorte do Palestino depois, onde se identificou o que não estava bem para cá, você tira o cansaço ali, acho que tem que se pontuar, a oscilação do jogo contra o Amazonas. É um Flamengo que ele está te dando um pouco mais de sinalização positiva do que deu até o jogo ali com o Palestino. A questão é a consistência, né? Porque se a gente pegar o recorte do ano, da temporada, a primeira ideia do Tite para esse Flamengo era um Flamengo sem um ponta pela direita. Era o De La Cruz na direita, para o Gerson jogar por dentro. Aí o Flamengo não começa da melhor forma, o Gerson se machuca, aí o De La Cruz por dentro, com o Luiz Araújo na ponta, o Flamengo faz o Campeonato Carioca muito forte. Mas sempre entra a ponderação, que era o Campeonato Carioca. Vem os jogos mais competitivos depois do estadual, já
de maneira concomitante com a Libertadores, e esse modelo se mostra engessado, estagnado. O Flamengo não conseguia evoluir. Então ele volta para a ideia original, mas invertendo o Gerson com o De La Cruz, usando o Gerson na direita, onde ele usou quando ele chega no Flamengo, né? Em outubro do ano passado, quando o Tite chega, o Gerson joga pela direita e joga bem. E o time responde bem. A questão é, se ele vai responder bem de novo, como havia respondido a primeira mudança, em algum momento voltar a ser previsível dentro do olhar dos adversários, ou se ele vai conseguir ser constante nessa evolução. E eu acho que isso passa por uma questão fundamental também na temporada do Flamengo. Porque ela é tática, né? Evidentemente, o trabalho demora para andar, mas ela é física, né? O Flamengo perde muitos desses jogadores importantes nesse começo de temporada, cada um volta num instante, cada um num estágio físico. O Flamengo teve muito pouco os seus melhores jogadores do meio-campo no 100%, todos eles na mesma fase. E agora vem Copa América, um fica fora, outro... Sabe quando é que então, esse grupo vai voltar, esse é um ponto Zupa? central para esse trabalho andar de maneira mais perene, ou para o Tite ter a oportunidade de fazer o trabalho andar de maneira mais longeva. Você agora pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas em que você vai ter esse cenário que o Zupac citou. Você não vai ter esse grupo reunido ali, ganhando rodagem, ganhando entendimento, aquela coisa de estar quase no piloto automático. Sim. Agora parece que a coisa está minimamente encaixando. Semana que vem já não estão juntos. Já não estão juntos, porque já vai ter Copa São América. poucos, só juntos, né? De La Cruz e Arrascaeta já não estão. Então, assim, isso já... E vai ser necessário jogar e competir. O Calçade chamou, vou dar prioridade para ele, que daqui a pouco o Calçade... Então, é isso aí, nação Flamengo-Mengão, classificado aí, né? Classificado em segundo, Bolívar acabou vencendo, já era um resultado esperado que o Bolívar vencesse, o Flamengo avança aí em segundo. Foi um jogo muito bom do Flamengo aí, né? Novamente, esse quarteto aí se entrosando aí, né? Sabemos que o Pulgar, ele, com o ritmo de jogo, ele se recuperando, como já se recuperou ele com o ritmo de jogo, o Pulgar, ele entra nesse meio de campo no lugar do Ala, né? Então o Ala, ele vem desempenhando um papel muito bom do Flamengo aí, vem jogando bem, vem recuperando o seu futebol, né? Vem ganhando minutagem também. Então acho que o Ala, ele vem... É até um pecado você perceber que o Ala, ele vem jogando bem. Ah, tem algumas ponderações, podemos dizer assim, sobre o jogador. Mas podemos cravar assim que o Ala vem jogando bem, vem evoluindo com a camisa do Flamengo, né? A cada jogo ele vem fazendo uma partida mais segura e melhor do que as suas partidas anteriores aí. E é até um pecado você tirar o Ala, que vem jogando, para colocar o Pulgar, né? Sabemos que daqui para frente o Ala vai continuar sendo titular, porque a partir de semana que vem já tem Copa América. Então semana que vem já tem Copa América aí, né? Aí De La Cruz, Arrascaeta, eu não sei se o Vinha foi convocado, Varela também não sei se foi convocado, possivelmente sim, esse quarteto uruguaio. Pulgar foi convocado também. Então aquilo. No mínimo a gente perde 5 jogadores aí para a seleção uruguaia e seleção chilena. Então esse meio de campo aí, esse trio de meio de campo ali, né? Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, vai meter o pé e depois só volta daqui a um mês, né? Então, acho que o Ala, ele tá ganhando uma rodagem muito boa. Acho que o Ala, ele tem tudo para evoluir mais, né? Ganhando minutagem, ganhando rodagem no elenco do Flamengo. Sobre, podemos citar... Ah, eu queria falar sobre o Arrascaeta, né? O Arrascaeta jogou bem? Jogou. Ponto. Deu alguns passes, né? Aquele passe de canhota para o Luiz Araújo foi brincadeira, né? Mas também temos que tocar no ponto de questão física. O Arrascaeta, em condicionamento físico, está muito abaixo. Nitidamente, a gente viu aí, se a gente for comparar o Arrascaeta com outros jogadores, o Arrascaeta está muito abaixo fisicamente dos outros jogadores. Então é uma coisa que o Arrascaeta já vem sofrendo há bastante tempo e nessa partida não foi diferente, né? Sobre a situação do Gabigol, o Tite não colocou o Gabigol, acho que o jogo já estava resolvido 3-0 no primeiro tempo, resolveu no primeiro tempo. O Tite podia muito bem colocar o Gabigol, preferiu poupar. Será que o Tite fez certo? E durante o aquecimento, não vi nenhuma questão de vaia. Se tivesse uma ou outra ali, até vai. Mas aquela questão de vaia, de várias pessoas, 1.000, 2.000 pessoas ali, aquele som de vaia forte para o Gabigol, eu não vi. Poderia acontecer se ele entrasse dentro de campo, poderia. Mas não sabia se iria acontecer, não porque ele entrou dentro de campo, né? Então,
É isso aí, Mengão classificado. Um time jogou bem, ou quando o Gerson está bem, quando o Gerson está bem, ele sai de fora para dentro e faz essa triangulação ali com De La Cruz e Arrascaeta. Então, trio de jogadores aí que são muito bom tecnicamente, e quando a bola está no pé deles, sempre sai algo especial, né? Principalmente um passe, uma finalização pro gol. E sobre a expulsão do Bruno Henrique. A expulsão do Bruno Henrique não tem o que defender. A expulsão foi nitidamente correta, né? Nitidamente. Ele quase quebrou a perna do cara ali na região um pouquinho acima do tornozelo ali. Não, foi no tornozelo. Acho que a expulsão ali foi correta. E eu não tenho nem o que falar sobre isso, né? Mas é isso aí, Mengão classificado. Eu tô vendo muita gente falando, pô, Mengão passou em segundo, né? Vai pegar uma pedreira nas oitavas. Eu tenho certeza que ninguém quer pegar o Flamengo nas oitavas. Tenho certeza. Tô falando, nenhum dos times que passou em primeiro. Ninguém quer pegar o Flamengo. O Flamengo daqui pra frente pode entrosar e apresentar um futebol melhor do que vem apresentado. É um futebol bom que o Flamengo jogou? Mas pode evoluir e muito mais, né? O Flamengo sempre vai ser cobrado por jogar um futebol de praticamente excelência. Pela qualidade técnica do elenco. Isso vai acontecer com o Tite? Não sabemos. Mas sabemos que o Flamengo pode jogar um futebol melhor e muito melhor do que esse. Até superior do que o Bolívar, hein? Até superior do que o Bolívar, que acho que foi uma das principais partidas do Flamengo em 2024, né? Deixe seu like e tamo junto, hein?